Então nós vamos aqui já começar a fazer algumas leituras, começando a partir do versículo de número 17. E os versículos que nós vamos ler, logo você vai poder entender, compreender aquilo que Pedro quer passar para os irmãos. Versículo 17: esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se recebe. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidade, engordam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que se estavam afastando, os que andam no ou andam em erro. Amados, quando nós vemos esse versículo 17 de forma separada do contexto, nós não conseguimos entender quem são essas pessoas. Por isso a importância de nós relembrarmos o que Pedro está falando sobre aqueles que verdadeiramente usam de engano dentro da obra de Deus. Veja que alguns versículos Pedro vai trazer a memória sobre o profeta Balaão, que era profeta de Deus, que foi chamado para profetizar as bênçãos de Deus, mas por ganância do dinheiro acabou se vendendo e cogitou a possibilidade, irmão, de amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Para você ver a gravidade do que Pedro está falando. E ele compara Balaão exatamente com esses falsos médicos, esses falsos irmãos e falsos profetas que têm se inserido, irmão, dentro do núcleo da igreja de Cristo. Por isso, ele coloca aqui dizendo que o final dessas pessoas, ou a vida dessas pessoas, é uma vida sem sentido. Veja só essa expressão que ele usa: essas pessoas que ensinam coisas erradas, que agem de má fé, são fontes sem água. O que nós esperamos numa fonte é que ela tenha água para jorrar, para matar sede e para fazer daquilo a qual ela, aleluia, veio e foi criada para fazer. Todavia, essas pessoas não têm vida em si mesmo, não têm nada para oferecer àqueles que verdadeiramente servem a Cristo Jesus como Salvador da sua vida. Mas infelizmente, por que existe falsos profetas e falsos doutores, falsos ensinamentos dentro das igrejas? E por que esses falsos ensinamentos ainda continuam presentes dentro da igreja? Eu estou falando no sentido aqui, no contexto da época, no nosso contexto, num ambiente, ou falando acerca de generalizando totalmente a igreja cristã também. Muitas heresias e muitos falsos profetas ainda continuam prosperando e presentes dentro da igreja. Aí vem a pergunta: mas por que, Deus? Por que ainda tem? Por que a heresia ainda tem espaço no meio do povo de Deus? Por que os maus ensinamentos ainda tem espaço no meio do povo de Deus? Porque ainda tem as pessoas que se contaminam com esses ensinamentos, desprezam a sã doutrina, porque a sã doutrina vem para nós, quando falamos de sã doutrina, é a santa doutrina, a doutrina de Cristo, que verdadeiramente liberta a vida do homem. Quando nós falamos da sã doutrina, ela mesma confronta os nossos erros, confronta os nossos pecados e mostra para nós aonde é que nós estamos falhando. E mostrando aonde que estamos falhando, a mesma sã doutrina nos diz que precisamos nos arrepender para que o Senhor possa ter misericórdia de nós e dos nossos pecados. Todavia, o mau ensinamento, ele vem cheio de amor. A má profecia, a má intenção das pessoas vem cheia de boas intenções, exatamente para levar, contaminar crentes que se encontram de forma incontinente, despreparados, dormindo o sono da negligência, fechando os olhos e os ouvidos para a verdade do Evangelho. E foi lido nesta noite na palavra oficial acerca exatamente disso, irmão. Aquele que ouve e não guarda, não pratica, grande é a sua pedra, grande é a sua ruína. Todavia, aquele que ouve, guarda e pratica a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, mesmo em meio às lutas, às provas, às tribulações, a Bíblia diz que ele continua de pé, ele continua, aleluia, firmado, edificado e enraizado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, aprenda isso, compreenda isso. Só existe o engano dentro das igrejas porque existem pessoas para se enganar.
Se as pessoas que estão dentro da igreja verdadeiramente zelassem pela leitura da palavra, zelassem em aprender verdadeiramente, compreender e aplicar na sua vida o que está escrito, estas pessoas não seriam presas para os maus ensinamentos que hoje existem no mundo gospel, aí você pode escolher, no mundo cristão. As mídias e redes sociais está cheio disso, irmão. Coisas absurdas. Mas dentro das igrejas existem pessoas que preferem mais ficar na frente de um celular ouvindo esses ensinamentos e essas heresias do que chegar num culto de doutrina como esse e sentar para ouvir e aprender aquilo que Deus tem para falar a cada um de nós através da sua palavra. Deixa eu falar. Se os crentes se cuidassem pelo conhecimento da palavra, os falsos profetas e os falsos ensinamentos não teriam prosperidade no nosso meio. Ao contrário, como a igreja de Éfeso, o problema seria diagnosticado, o mal seria expulso, aleluia, pelo poder da verdade do Evangelho que está dentro de nós, está dentro de mim, dentro de você. Talvez você não entendeu isso, seja por este motivo. Talvez você pense, não, o único que deve defender a verdade é o pastor. E não é. Nós que somos cristãos, nós que somos crentes na pessoa bendita de Jesus, temos esta responsabilidade de defender a verdadeira ou a verdade do Evangelho de Deus. Eu não posso esperar isso apenas de quem está ensinando. Eu também, como conhecedor, você também, como conhecedor da verdade, aleluia, precisa defender, guardar e proteger, aleluia, a verdade que foi pregada por Jesus. Assim como fizeram os apóstolos, aleluia, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, a igreja crescia, prosperava, aleluia, aumentava em número, porque eles continuavam perseverando na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? Os ensinamentos que Jesus passou para a sua vida. Amém, irmãos? Então, essas pessoas são fontes de água, são nuvens, que são levadas, irmãos, são levadas pelo vento, para os quais a escuridão das trevas estão reservadas. Essa é a punição daquele que usa de engano dentro da obra de Deus. Veja só o versículo de número 19, aleluia, como quando diz assim: prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Querido, isso aqui é muito sério. De quem nós somos vencidos, aquilo que nos vence, seremos servos daquilo que somos vencidos. Olha só, se o pecado está tendo êxito, se os vícios estão tendo êxito na sua vida, se você foi vencido pelos desejos da sua carne, como mentira, como prostituição, como adultério, como a entrega às drogas, a bebedices e tantas outras coisas que satisfaz apenas a carne, irmão. Quando somos vencidos por essas coisas, se tornamos escravos dessas coisas. Essas coisas vêm contra a nossa vida e nós não resistimos a essas coisas. E também Cristo, aleluia, glória a Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus vem sobre as nossas vidas e nós resistimos à palavra. E quando é que nós resistimos à palavra? Quando não obedecemos ela, quando ela me diz que eu estou errado, quando ela me diz que eu preciso despertar, quando ela me diz e confronta-me acerca dos meus pecados. Nós ouvimos, entendemos que vem de Deus, mas permanecemos resistentes à palavra de Deus, a verdade do Deus. Resistimos à palavra, mas não resistimos ao pecado. Resistimos quando Deus diz em sua palavra: você tem que amar o seu próximo, mas não resiste à desunião, não resiste à contenda, não resiste à mentira e o engano que quer nos atingir. Por isso que Paulo, por muito tempo, amados, ele resistiu a Cristo. Por muito tempo, aleluia, ele permaneceu resistindo a Cristo, fazendo a vontade dele que achava, a própria vontade dele que achava correta dentro do seu coração. Mas no caminho de Damasco, aleluia, glória a Deus,
no caminho de Damasco, quando ele viu o clarão, aleluia, diante dos seus olhos, e por ali não conseguiu enxergar mais nada, mas ouviu uma voz, aleluia, dizendo, perguntando a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele logo pergunta: mas quem és, Senhor? Quem és tu? E o próprio diz para Paulo, diz para Saulo: sou eu, aleluia, a Jesus, sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo. A partir daquele momento, irmão, Paulo parou de resistir a Jesus, aleluia. E exatamente naquele momento, a palavra certa é essa: ele se tornou escravo, aleluia, daquele que o venceu. Deixa Jesus te vencer, aleluia, glória a Deus. Para de resistir Jesus, deixa Jesus vencer, aleluia, o teu ego, deixa Jesus vencer a tua vaidade, deixa Jesus vencer o teu orgulho, deixa Jesus vencer a mentira, deixa Jesus vencer o engano, deixa Jesus vencer você. Nós somos escravos daquilo que está nos vencendo, e o pecado tem vencido na vida de muitos, a frieza tem vencido na vida de muitos, e pessoas dentro de igreja, obreiros dentro de igreja, irmão, pregadores dentro de igreja, estão sendo escravos da frieza espiritual, porque deixaram ela vencer. Nesta noite eu quero crer e ministro sobre a tua vida, aleluia, que a palavra hoje vai vencer você, aleluia, que Cristo vai vencer você. Baixa a tua guarda, louvado seja o nome santo do Senhor, se desarma aí, louvado seja Deus, e diga para o Senhor: estou aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade, aleluia, glória a Deus. Versículo 20: porque se, depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento, olha isso, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nestes ou nelas e vencidos, torna-se o último estado pior do que o primeiro. Olha só a gravidade dessa palavra. E quantos estão assim no nosso meio? Eu vou para a igreja, lá na esquina, ou lá na frente, ou de outra que eu conheço, não. Quantos estão dentro desta igreja, se deixando vencer por coisas passadas, se deixando vencer, irmão, por coisas antigas, porque você aceitou Jesus como Salvador, você provou do dom celestial de Deus, você experimentou da água da vida, você experimentou esta vida, aleluia, você provou, aleluia, do Espírito Santo de Deus, você inclusive até testificou e ganhou almas, aleluia, glória a Deus, uma obra que Jesus fez na tua vida, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você compreende isso? Mas agora devemos vigiar para que não venhamos nos envolver nessas coisas, nas coisas antigas, irmãos, a qual nós vivíamos outrora, na prática da mentira, na fofoca, nas contendas, na frieza espiritual, no orgulho do seu coração, nas vaidades da sua vida. A sentença para aqueles que voltam a praticar as obras que um dia Cristo nos libertou, aqueles que começam a retroceder, mesmo estando dentro da igreja. Se não houver um despertamento, se não houver um arrependimento e uma volta apressada para a presença de Deus novamente, o final, irmão, é um estado pior do que o primeiro. E quando eu digo um estado pior do que o primeiro, é que aquele que um dia foi uma referência boa para os demais, caiu da graça e agora se torna uma referência má para os jovens, se torna uma referência má para o novo obreiro, para o novo convertido. E nós falamos aqui na semana passada que no meio cristão não existe está em cima do muro. No meio cristão ou você é ou você não é. No meio cristão ou você é santo ou você é imundo. Ou você é fiel ou você é infiel. Ou você faz parte da solução, ou você é parte do problema. Então quem é você? Quem somos nós na obra de Deus? Quem somos nós? Não, eu estou um pouco aqui parado na minha, eu vou me relaxar um pouco, então eu vou dizer o que você é. Você faz parte do problema, da solução. Porque não existe mediocridade. O que você está esperando para acordar? O que você está esperando para despertar? O que você está esperando para
multiplicar, aleluia, o teu ministério. Está esperando o dia mau? Está esperando o mal bater na porta? Porque Jesus, irmão, para não perder muitos, Ele permite a dor. Porque mesmo doendo, a dor vai fazer com que aquela pessoa continue na presença dele. Mesmo chorando, as lágrimas vai fazer com que a pessoa não saia da presença de Deus. Mesmo na tribulação, a tribulação vai fazer com que a pessoa corra para Jesus e peça ajuda, peça auxílio, peça socorro. Porque quando tem saúde para fazer, quando tem tempo para fazer, quando tem talento para fazer, não está nos pés de Jesus, não permanece fiel, não continua de pé como exemplo para os santos. Aí você acha que Jesus quer viver assim? Você acha que Jesus quer viver assim? Ele não quer viver assim. Ele não quer que o nosso estado se torne pior do que o primeiro. É por isso que Paulo disse: eu prossigo, eu avanço, aleluia. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás, as decepções, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, aleluia. Aquilo que me escravizava no mundo, aquilo que tirava de mim, eu esqueço as coisas que ficaram para trás e continuo avançando, indo avante, indo à frente, permanecendo, continuando, chorando, aleluia, não vai gemendo, mas o salmista diz, aleluia, eu continuo levando a boa semente, pode ser gemendo e chorando, mas vai chegar um dia que eu vou voltar recolhendo os resultados do meu trabalho. Tem pessoas que estão fugindo da obra, gente. Tem pessoas que estão fugindo da obra de Deus. E para isso, aleluia, vai procurar se ocupar com outras coisas, com algum tipo de hobby. E as coisas de Deus vão sendo procrastinadas, irmão, sendo deixadas para depois. Aí daqui a pouco acorda. Quando acorda, vê o tempo que perdeu, estando dentro da casa de Deus. Isso é decepcionante para a vida de um homem e para a vida de uma mulher que conhece a verdade e que foi chamada para o ministério, vê ela no tempo passar e acordar e já se contemplar velho, e já se contemplar sem saúde e entender: eu perdi a oportunidade de ser relevante dentro da obra de Deus. Você está estressado hoje por causa de tudo o que acontece durante o seu dia. Não vem, não faz. Amanhã não vai vir de novo, porque amanhã vai ter estresse novamente. Então você vai condicionando a sua vida espiritual a esse círculo vicioso. Estou cansado, não faço. Estou estressado, não faço. Estou decepcionado, não faço. Estou triste, não faço. Estou magoado, não faço. E a sua vida espiritual vai levando uma ladeira, a ladeira abaixo. E a culpa disso tudo não adianta colocar a culpa em Satanás, não adianta colocar a culpa no irmão, não adianta colocar a culpa em palavra que te entristeceu ou te atingiu. Não adianta, irmão. A culpa disso tudo é nossa. É sua, meu amado. É sua, meu amado. É sua, meu amado. Não caia nesse ciclo vicioso, irmão, de ruína, de frieza, de desânimo. Não caia. Isso é armadilha do adversário. Isso é armadilha do adversário. Resista ao pecado. Resista ao sistema. E Tiago falou: resistir o diabo na fé. E o que ele vai acontecer? Vai fugir de vós. Vai fugir de vós. Então não pense, irmão, porque é muito fácil pegar o microfone aqui e tentar se justificar. E tem muito isso, sabe? Na igreja, pessoas que pegam o microfone e para justificar as suas falhas, talvez diz: eu preguei para alguém hoje. Eu não vi ontem, mas eu orei por alguém. Não, eu não fui para o evangelismo, mas eu falei do amor de Deus com um rapaz que estava trabalhando comigo. Querido, isso é o básico. Se você não fizer isso, misericórdia. O fato de você sair de casa e vir tudo, você não pode colocar no papel assim lá: a obra de Deus. Fiz a obra de Deus hoje. Não. O culto, louvado seja Deus, é um momento de nós adorarmos a Deus, nos edificarmos em Deus, nos fortalecermos em Deus. Eu lhe digo mais: não existe igreja, aleluia, louvado seja Deus, no singular. Quando eu digo eu sou a igreja, não. Quando você diz que é a igreja, aleluia, você não entende que você é parte do corpo que foi arrancado por meio da igreja. Não existe isso. Mas quando nós falamos no plural, nós somos a igreja, porque é quando nós somos a igreja, é quando nós estamos reunidos no mesmo lugar, aleluia.
Nós somos a igreja, é quando nós nos juntamos, aleluia, nos reunimos no mesmo lugar para adorar aquele que vive e que reina para todo sempre. Aí fica em casa, eu sou a igreja. Aí vai para qualquer lugar e diz, eu sou a igreja. Não é. É um membro que está longe do mundo. É um galho que está arrancado da água. A igreja está junta. A igreja está reunida. E é quando nós nos reunimos para adorar aquele que vive e reina e temos disposição para aprender e aplicar na nossa vida os seus ensinamentos, que ele envia o crescimento para a obra de Deus. E entender que se eu não sou parte, se eu não faço parte da solução, eu estou fazendo parte do problema. Por isso, levante-se, Senhor. Levante-se, obreiro. Levante-se, Senhor. Desperta. Acorda. Do jeito que está. Deus não está sagrado. Deus não está abrindo palco para você. Os anjos não estão me elogiando diante de Deus. Do jeito que está, Deus não está sagrado. Agora veja isso. Isso só agrava, viu? Isso só agrava. O estado a qual essa pessoa se encontra, voltando, desistindo, esfriando, parando, sabe? Deixando de fazer aquilo que Deus capacitou para fazer. O estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro, mesmo estando dentro da casa de Deus. Aí agrava mais ainda. Olha o versículo 21. Porque melhor, olha só isso. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça. Quem está voltando atrás, quem está desistindo, irmão, teria sido melhor que não tivesse nem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a boca lavada ao espojadouro de lama. Olha só isso. E não se admire, está cheio. Está cheio de pessoas assim. Mas o pior é que essas pessoas não querem reconhecer que estão assim. O pior é achar que o que nós estamos falando aqui é besteira. O pior é pensar estar nessa situação e achando que Deus está se agradando. Mais uma vez, eu estou sendo instrumento de Deus para repetir aquilo que eu falei no meio da mensagem. Deus não está se agradando. Fazer as coisas quando dá, Deus não está se agradando. Fazer as coisas de Deus quando pode, Deus não está se agradando. Colocar desculpa em N coisas para não fazer aquilo que foi dado para fazer, Deus não está se agradando. Coloca-se culpa, aleluia, na condição financeira. Coloca-se culpa no tempo que não tem. Coloca-se culpa, porque no nosso tempo nós já vimos muito isso. Coloca-se culpa inclusive em marido, em filho, em esposa, para não fazer. Deus não está se agradando. Ou tomamos a posição, aleluia, para fazer debaixo de chuva, pau e pedra, irmãos. Ou não somos dignos do chamado de Deus na nossa vida. Entregue a sua gravata, entregue a sua carteira de obreiro na igreja. Fala assim no sentido simbólico: entregue. Porque você está desprezando, menosprezando o chamado de Deus, a sua vida. E eu não fui levantado para Deus, não fui levantado por Deus para voltar atrás. Eu não fui chamado por Deus, capacitado por Deus para simplesmente dizer: acabou, não quero mais não. Aí é? Você pensa que Deus vai chorar? Você pensa que Deus vai ficar: oh meu Deus, não vai não. Para a obra dele não permanecer de pé, as portas abertas. Nem pense, ele levanta do pastor, ele levanta do presbítero, ele levanta do diácono, ele levanta outra diaconisa, ele levanta outro obreiro, ele levanta outro tocador, ele levanta outros ministros de louvor, ele levanta outros presidentes de jovem, criança, mocidade, ele levanta para a obra não sofrer. Entenda isso, pelo amor de Deus. Vai chegando o dia do culto, você acha que o dia vai ser as mil maravilhas? Que o inimigo vai ficar assim bem longe de você? É o dia do culto.
é o dia do trabalho, é o dia aleluia, rendermos para o reino de Deus, no evangelismo, aleluia, na pregação, no ensinamento, aleluia, glória a Deus, na consagração. É de quem você acha que o inimigo vai ficar assim, para não chegar nem perto dele hoje? Tem tudo, não vou nem chegar perto dele. Vixe, tem consagração, tá ligando? Essa madrugada eu não vou nem chegar perto daquela casa lá, porque tem consagração, querido. O inimigo não pensa que vai descer. Ele vai tentar de toda forma. E quando ele não veio, entenda isso, ele envia os seus irmãos. Aí alguém que te chamou de feio durante o dia, estou dando só um exemplo, né? Chamou você de feio, não vou pro culto hoje não. Me chamaram de feio, estou aqui, ó. Ah, pro culto. Aí alguém aparece uma coisa para fazer. Aí, meu querido, é o inimigo trabalhando, pelo amor de Deus. E somos até mal compreendidos quando falamos sobre isso. É o inimigo tentando te tirar dos trabalhos da casa do Senhor, porque ele sabe que são esses trabalhos que você vai sendo edificado, avivado, aleluia, que você vai produzindo, que você aleluia, vai crescendo, que você vai desenvolvendo, que o ânimo vai sendo acrescentado, que a fé vai sendo acrescentada, que a alegria vai sendo renovada, louvado seja Deus. Ah, não vem hoje, não vem amanhã, algo de novo você nos trabalha. Na outra semana vai acontecer do mesmo jeito. Caiu num círculo vicioso e não consegue mais sair deste vício. Mas nesta noite eu quero orar, repreendendo este círculo vicioso na tua vida. Em nome de Jesus, Deus quer